Eu sou a Luciana, eu sou fonoaudióloga, trabalho há 20 anos com crianças, basicamente com crianças pequenininhas, desde bebê até idade escolar. E o que eu queria falar, que eu acho que é importante para os pais na educação infantil, que é a faixa etária que as crianças dessa escola frequentam, que existem alguns marcos de desenvolvimento, A gente tem dentro do desenvolvimento infantil algumas coisas que são esperadas para determinada faixa etária. E muitas vezes vai no pediatra e o pediatra fala, ainda é cedo, pode esperar mais um pouco, principalmente com questão de fala e linguagem, Mas, pensando nesses marcos, não se deve esperar, porque quanto mais se espera, mais atraso as crianças têm. Lógico que cada uma tem a sua particularidade, sua especificidade, ninguém é uma caixinha que, com 1 ano tem que fazer isso, e se não faz, tá fora, não é assim, mas existem alguns sinais que são importantes que as crianças tenham, até determinada idade. Então, por exemplo, a criança desde bebê, ela se comunica, Primeiro com choro, com sorriso, com algum gesto, com algum barulhinho e de forma verbal, falando as palavrinhas a partir de 1 ano. No máximo, até 1 ano e meio, essa criança tem que estar falando, E para cada faixa etária, a gente espera que a criança adquira outras habilidades de linguagem. E se ela atrasa no começo da fala, mesmo que ela fale após essa faixa etária esperada, ela pode apresentar atraso em outras etapas, Então, uma criança com 2 anos já deve estar formando frase, não precisa ser frase muito complexa, mas ela tem que formar frases. Com 3 anos, ela já é capaz de contar uma história, com começo, meio e fim, curta, mas ela é capaz de contar uma coisa que ela fez na escola, ela é capaz de contar o que um amiguinho fez, E se ela não tiver um bom vocabulário, ela não vai conseguir fazer isso, Se ela não entender causa e efeito, não vai conseguir. Se ela não lembrar da sequência dos fatos, ela não vai conseguir. Se ela tiver um atraso de linguagem receptiva ou expressiva, ela não vai conseguir. Então, é muito importante estar atento ao desenvolvimento da fala, da linguagem e, sobretudo, a esses marcos de desenvolvimento que são tão importantes e que não devem ser deixados de lado. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, que acontece muito, por exemplo, quando uma criança pequena aprende a falar, o pai e a mãe colocam sempre no diminutivo. Então, por exemplo, olha lá o cachorrinho, olha lá o au-au. Não, é o cachorro que faz au-au. Senão essa criança está aprendendo errado, está aprendendo de uma forma infantilizada e, além de tudo, se coloca a palavra no diminutivo, todas as terminações ficam iguais, é muito mais difícil para a criança aprender. Então, olha o cachorrinho, olha o gatinho, olha o patinho, a palavra ficou maior, todas terminaram em ninho, e isso é uma confusão muito grande para a criança. Então, sempre falar a forma certa, a forma correta. Incentivar as crianças a brincarem, brincar de jogo, brincar de correr, brincar de pecinha, não com tablet, não com celular. Muitos estudos mostram que crianças que brincam com tablet, com celular, muito precocemente apresentam atraso de fala e linguagem. Por quê? Os estímulos visuais são muito grandes, às vezes auditivos tem um pouco, mas nem sempre tem, é mais estímulo visual. E não tem troca, a criança não tem um parceiro para trocar informação, para se expressar, ela está ali o tempo todo, ela com ela sozinha e com a tecnologia. Então, nessa fase de educação infantil, brincar,
brincar muito, brincar com o outro, não tem o outro, brincar com o pai, brincar com a mãe, brincadeira de quintal, não tem quintal, vai na sala, pecinha, jogo, carrinho, boneca, faz de conta, deixar a criança se expressar, contar como foi o dia dela, perguntar, questionar. E assim, o que é importante também, que a criança tenha os sons da fala adquiridos até os 5 anos de idade. O último som que a criança adquire é o R, da barata, né? Esse da fala do Cebolinha. Então a gente não dá para exigir que uma criança de 2 anos fale corretamente, porque ela ainda não está na idade de aquisição de todos os sons da fala. Mas aos 5 anos isso já é esperado. Então, criança que tem troca na fala com 5 anos, não adianta ficar esperando, porque não vai consertar, né? Como eu disse, tem os marcos, e aos 5 anos a criança tem que ter atingido esses marcos. Então, o único som que a gente tolera que ainda possa ter alguma troca é no R da barata. Os demais têm que ter todos adquiridos. Então, caso sua criança, seu filho, tenha alguma troca ou omita algum som, se vocês quiserem me contar, ele chama ele da trabalho, que ele gosta. Se for assistir um filme, um desenho, terminou, conversa com seu filho, veja o que ele viu, o que ele achou, o que ele gostou, o que o personagem fez. E tudo isso estimula interpretação de texto, desenvoltura e brinca de coisas de criança, não com tecnologia.